Afinal de contas, não dá para sermos agentes do direito, baluartes da justiça, sem estarmos atentos aí à boa-fé. Quando se fala de boa-fé, inclusive a boa-fé objetiva, né? No caso, que não deve ser aplicada tão somente nos contratos lá do artigo 421, 422 do Código Civil Brasileiro, mas em todas as nossas relações jurídicas, certo? Imprescindível, no caso, estarmos atentos que a busca do consenso, também é destacada aí nesse artigo 2º, é imprescindível. Por quê? Porque nós não podemos conceber a hipótese das pessoas buscarem o Poder Judiciário tão somente para fomentar conflitos. Ou nós, advogados, né, mediadores e mediadoras de formação e de plantão, estamos ali com o interesse, né, de alimentarmos, incendiarmos essa espiral de conflito. Em hipótese nenhuma, é imprescindível que nós estejamos atentos ao fato de que buscar a paz é o nosso compromisso. A paz é direito de terceira, de quarta, de primeira, segunda, de última geração. Para melhor dizer, dimensão. A paz é o sonho da humanidade. Por isso que é imprescindível nós estarmos atentos para o fato de que a mediação é o mecanismo utilizado para a busca da paz. Então, é pressuposto da mediação a pacificação dos conflitos, a busca desse consenso. Quando nós falamos consenso aqui, não é um consenso do jeito que A deseja ou de que B deseja. É um consenso por meio da solução que traz a equação do ganha-ganha, não do perde-ganha. Enquanto na jurisdição eu tenho uma linguagem binária, julgo procedente ou julgo improcedente, ou seja, eu só tenho, na verdade, um código binário de 2 caminhos, portanto, procedente ou improcedente, às vezes parcialmente, aqui eu tenho, no caso, fator defeito, vale destacar aqui a felicidade de propugnar, no caso, certamente, então, uma equação que é uma equação de paz, onde todos ganham. É o sistema do ganha-ganha. Por isso, nós falamos do sistema de multiportas. Ou seja, eu não preciso estar aqui tão somente adstrita a uma solução que está na moldura da lei. Não, eu posso criar essa moldura por meio exatamente de novos critérios de solução. Eu posso reinventar esse caminho juntamente com as partes, gerando alternativas. Inclusive, alternativas, no caso, que não têm previsibilidade legal, mas que não sejam imorais, nem ilícitas e nem injustas. No início do nosso semestre, um dos vídeos que nós trabalhamos dizia respeito a um jovem que detinha uma doença rara. Vocês se lembram desse vídeo? Era do menino Vitor. O Vitor, o pai dele descobriu quando ele fez 9 anos de idade que ele sofria de uma doença rara, degenerativa, chamada gangliose. E foi descoberto que aquela doença não teria cura. Ele teria uma morte súbita. O pai dele, então, batalha para conseguir o medicamento. Mais tarde, esse medicamento, no caso, então, acaba sendo, de alguma forma, socializado, etc., incorpora-se, né, no caso, aí ao sistema de saúde. Mas acontece que o pai dele não conseguiu pagar a prestação da casa. Vocês não se lembrar desse vídeo. E então a Caixa Econômica Federal passou a reivindicar aquela casa para levá-la a leilão. Vocês vão se lembrar que a juíza, naquele caso, ela criou um caminho. Ela buscou o valor das multas que estavam depositadas em razão, né, de ilícitos penais, e por meio de uma composição com a Caixa Econômica Federal e a família, eles pagaram 50% do valor daquele débito e a Caixa perdoou o outro 50%. E aí vocês vão se lembrar, no caso aqui, em razão disso, o Vitor e a família dele não precisou perder a casa. Aquele caminho não existia. O grande poeta, né, Antônio de Sevilha, ele fala: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao andar. E na mediação, nós vamos perceber que Saracov nos sugere muito isso na sua teoria circular narrativa. Vamos reconstruir esse caminho. Nem sempre será o caminho apontado por A, B ou C. Às vezes será um caminho D, que essas 3 ideias, né, no caso, essas 3 reivindicações, poderão pautar, poderão construir de forma válida. É importante nós lembrarmos ainda que quando nós falamos aqui referentemente à mediação, para além das teorias que a fundamentam,
e dos princípios, nós nos comprometemos hoje a tratarmos mais de que mesmo? Vocês se lembram? Uma terceira pauta, a identificação de questões, a identificação ainda de interesses e a identificação e a validação de sentimentos. Certo? Então, vamos lá? Bom, quando nós falamos de mediação, nós estamos falando que, para todo sentido, é preciso ter uma audiência, que nesse caso nós vamos chamar aqui de sessão de mediação. E nessa audiência ou sessão de mediação, não basta estarmos repletos de técnicas, né, que vão dizer, por exemplo, vocês se lembram que na sala de aula nós falamos que é preciso ter uma mesa redonda, né? Nós temos que despolarizar o conflito, não necessariamente colocarmos as partes do lado A e do lado B, podem ficar um ao lado do outro com seus respectivos representantes, não é isso? Vocês se lembram que nós colocamos que é preciso ter um ambiente mais suave, né? Uma água à mesa, um bloquinho de anotação, uma flor provavelmente, não é isso? Quem sabe uma música de fundo, isso é importante, claro, mas existe algo que na realidade, no caso, precisa também ser exercitado nas sessões de mediação. Ou seja, você mediador, você mediadora, você advogado, advogada, acadêmico formando, que tem consigo no peito o compromisso com a paz. É preciso que nós estejamos atentos à nossa capacitação para identificarmos quais são as questões de cada um dos envolvidos, quais são os interesses de cada uma das pessoas ali presentes. E também você tem que ter sensibilidade, aquela sensibilidade de Luiz Alberto Vará, né, que vai falar sobre a ecologia do amor, a inclusão de novos elementos na teoria da mediação, que é a sensibilização, a emoção, a autonomia. Então, nós temos que ter essa capacidade de, nesse momento, as leituras de Luiz Alberto Vará nos levam à conclusão de que é preciso até muito mais. É preciso nós espiritualizarmos aquele momento no seguinte sentido. Será que eu tenho capacidade, eu estou preparada, eu estudei o suficiente, eu realmente acredito naquilo que eu estou preconizando sobre a mediação ao ponto de me sensibilizar com a dor de A e de igual forma com a dor de B? Sabe, eu consigo entender o sentimento de cada um deles, compreender o sentimento? Ou eu sou uma mediadora que estou ali somente preocupada em fazer um acordo rápido, terminar, no caso então, aquele processo e passar para o próximo e para o próximo, para numericamente, quem sabe, eu receber até uma premiação no final do mês. Ou quem sabe eu não sofrer uma repreensão no final do mês. Não. O manual de mediação que vocês aprenderam a amar, o manual de mediação que vocês aprenderam a todo tempo, né? No caso, estarei apreciando ao longo desse semestre, ele trará ali nas páginas 166 seguintes orientações do que são questões, o que são interesses e como eu devo validar sentimentos, certo? E aí nós vamos aprender ali. As questões são os pontos controversos. As questões são as posições rígidas, as posições a priori inegociáveis de cada parte. Por isso que eles estão ali. Eles tentaram negociar extra-autos. Eles tentaram negociar extrajudicialmente, não conseguiram. Por isso estão ali no fórum. E o fórum, lá no caso então agora, aquelas questões, aquele processo foi apresentado, então vai ser agendado uma audiência. Ou, vamos supor que não seja no fórum, que seja numa câmara uma câmara extrajudicial de mediação. Questões. Ou seja, se você passar a palavra, né, para o primeiro ator ou atora, aquele que inaugurou aquele procedimento, ele vai dizer assim: a minha questão, doutora, olha, tá vendo? Quando ele fala a minha questão, ele já te deu uma sugestão. Ou seja, ele já vai abordar ali qual é o seu ponto controverso. Então, questão é o ponto controverso. Nós precisamos identificar, nós temos que identificar qual é exatamente
o ponto controverso de cada uma das partes envolvidas naquele litígio. Qual é o ponto controverso? O que está efetivamente provocando aquela dor, aquele sofrimento entre os envolvidos? O que está prejudicando aquela relação jurídica, certo? Bem, e aquela relação social e muitas vezes até a relação familiar ou a relação laboral, porque nós sabemos que a mediação é aplicada em todas as instâncias do direito, inclusive dentro das relações de direito público, com a nova Lei 13.140, certo? É importante nós lembrarmos, então, o que são os interesses. Os interesses devem ser compreendidos como aquilo que cada um veio buscar. Então, a questão é o ponto controverso. O que está gerando aquela dor, aquele sofrimento? O que provocou aquele litígio? Ou seja, eu penso de uma forma, você pensa de outra. Eu tenho uma convicção em torno da circunstância A e você tem acerca da mesma circunstância, do mesmo evento, você tem uma convicção diferente. E então, independentemente de qualquer circunstância, nós, na verdade, precisamos compreender, mas enfim, qual o interesse de cada um? Já compreendi as questões, quais são os pontos controversos, o que está provocando o litígio. Mas e agora? O que cada um deseja? Lacan já dizia que nós somos movidos pelos nossos desejos. Então, o nosso foco precisa estar muito, da maneira soberanamente, no caso, enfatizado, nesses interesses. As pessoas, quando percebem que você está preocupado com o interesse delas, elas facilitam a mediação. E, por fim, não se enganem, não se confundam, não se iludam. Nós, antes de matéria, nós somos espírito. Antes de matéria, antes de corpo, nós somos emoções. Nós temos sentimentos. Você não tem ideia do poder que gera na mediação se o mediador demonstra que compreendeu e que validou o sentimento das partes. A validação do sentimento é uma técnica. Então, nesse último capítulo que nós estamos aqui reprisando, que foi objeto da última aula, por isso que eu estou fazendo questão de reprisar, porque eu quero acreditar, no caso, que é um dado, um elemento, no caso, singular, né, nessa compreensão da mediação. Então, além de saber que eu preciso ter uma mesa redonda, além de saber, no caso, que eu tenho que despolarizar o conflito, além de compreender que eu não posso, no caso, então, deixar de fazer aquela sessão de abertura da maneira adequada, enfim, eu também tenho que ser capaz de identificar questões, identificar interesses e, ao mesmo tempo, também validar sentimentos, certo? Bom, vamos supor, numa hipótese aqui, que vai ser colocada, vamos colocar aqui, dentro da sala de aula, vocês se lembram que nós apresentamos para vocês um desafio e vocês foram brilhantes ao encenarem uma simulação de uma sessão de mediação em que a mãe procurou a Câmara de Mediação Extrajudicial porque os filhos não queriam mais ficar com o pai, os filhos queriam ficar só com ela, considerando que, vocês se lembram? Isso, parabéns. Exatamente, ou seja, vocês se recordaram, porque os filhos na casa da mãe podiam navegar de uma forma ilimitada na internet. Podiam permanecer no computador, no caso, inclusive pela madrugada fora, durante o dia, sem maiores cobranças de disciplina, de horários. Mas na casa do pai, não. O pai era rigoroso, o pai era disciplinado, o pai era pontual, então eles não queriam ficar na casa do pai. Vamos avaliar aquele caso assim, ao invés de criarmos um outro? Tudo bem? Então, certo. Vamos lembrar aqui que naquela situação discutia-se alimentos, discutia-se guarda, discutia-se também, no caso aí, o que nós chamamos de período de convivência. Mas vamos colocar aqui que nós temos o conflito principal, que é aquele conflito central, e temos os conflitos periféricos, né, no caso. E então o conflito principal ali não era nem alimentos, não era nem de longe, no caso, as outras pendências, guarda, não. Era que os filhos não queriam mais visitar o pai, não queriam mais conviver com o pai. Esse era o principal conflito. E aí vocês se recordam que vocês
estiveram equacionando e conduzindo essa sessão de mediação me causou, assim, uma felicidade, uma emoção, um orgulho muito grande de vocês, tenho certeza, sem demagogia, né? E aí hoje nós podemos perceber qual era a questão. Vamos analisar? Qual era a questão posta? Ou seja, qual era a posição? Em que aquela mãe estava se firmando, em que aquele pai estava se firmando e que representava, no caso então, o muro de Berlim entre eles. Ela estava firme e segura, ela estava convicta de que os filhos deveriam, no caso, permanecer com ela, receber alimentos, inclusive, no caso, na verdade, ela estava firme e segura de que a atitude e a conduta dela estava correta. Ela não poderia, no caso, nem de longe, a princípio, na sua compreensão, estar flexibilizando demais, no caso, está radicalizando, criando extremismo no sentido de policiar os horários dos filhos. O pai também estava se sentindo absolutamente correto, detentor da razão absoluta, quando ele entendia que ele tinha que formatar um horário para os filhos estarem no computador e na internet, e que eles tinham que ter, sim, disciplina, tinham que ter ali uma rotina, sob pena de comprometer, né, no caso, então, o seu futuro, quem sabe horário de escola, e amanhã até mesmo uma capacitação para uma formação laboral, etc. Ou seja, a mãe entendia que estava correta, absolutamente correta, e o pai também. Só que, vamos lembrar aqui, essa então era a questão posta. Questão é o ponto de controvérsia. Qual que era o interesse? O interesse era, a mãe tinha interesse que os filhos, sim, fossem ficar com o pai. Ela não tinha interesse, ela não estava muito disposta a princípio, ela não estava muito disposta, vamos reportar aqui, a alterar o seu modelo de convivência com os filhos, assim como o pai também não. Mas ela tinha um interesse, o interesse dela era que os filhos pudessem visitar mais a casa paterna. Ela não queria, no caso, passar aquela ideia de que estava agindo com alienação parental. Ela também estava demonstrando que, às vezes, ela tinha aquela sensação de que não podia estabelecer muitos limites, porque ela estava sozinha, sem ninguém para ajudar, e a forma que ela tinha para poder estar, eventualmente, resolvendo as questões domésticas e outras mais, as questões pessoais, até dos próprios filhos, ela deixá-los ali naquele entretenimento. E o pai, por sua vez, também tinha interesse. O pai tinha interesse de ver os filhos, o pai sentia falta dos filhos. Esse era o interesse do pai. O pai tinha interesse de ter os filhos consigo, esse era o seu interesse. A mãe também tinha interesse, né, de que os filhos pudessem, no caso, então, estar visitando o pai. Porém, no caso, não que ela fosse privada da guarda. E aí, uma vez identificando as questões, pontos controversos, identificando interesses, vamos lembrar aqui, validação de sentimento. Como fazer a validação de sentimento? Essa validação de sentimento, você não deve fazer, a princípio, ali, no primeiro instante, naquele momento e naquela fase da sessão de mediação em que estão todos juntos. Normalmente, essa validação de sentimento é feita naquele momento que vocês praticaram. Lembra que vocês pediram para a mãe se afastar, né? No caso, então, da sessão de mediação com o seu advogado, para vocês começarem com o pai e vice-versa. Nós chamamos aquele momento assim de caucus. Foi, na verdade, ali um atendimento individualizado. O momento para você fazer uma validação de sentimento é ali. Porque se você fizer uma validação de sentimento na frente do outro, ele vai achar que você está sendo o quê? Parcial. Então, a validação do sentimento, ela é primordial. E como que você faria uma validação de sentimento para aquele pai? Não seria nem de longe criticando, e nem criticando a mãe. Porque se você o fizer, você estará, lamentavelmente, ali, instigando ainda mais o litígio. Tá certo? Então, essa validação de sentimento seria você mostrar que você entende o que está, de alguma forma, passando no coração dele. Exemplo, olha, eu posso compreender o seu sentimento. Eu tenho aqui a percepção de que deve ser muito complexo, muito doloroso você ficar afastado dos seus filhos. E eu compreendo que você tem um sentimento e tanto amor por eles que deseja tê-los mais perto, sem privar a mãe deles, né? No caso, da sua convivência, não é isso? Olha, você fez ali uma validação de sentimento. E você poderia até continuar aí dizendo, eu também posso perceber, aspas, que você se preocupa com o futuro deles e deseja que eles sejam homens disciplinados, jovens, bem
pautados e equilibrados na vida, capacitados, no caso, então, para não apenas uma universidade, mas também para uma vida laboral, né? No caso, que seja honrosa e digna, cidadãos de bem. E para isso a disciplina é fundamental, a ética. Eu reconheço que deve ser isso que está passando no coração do Senhor e nós podemos compreendê-lo. Ponto. Assim, você fez uma utilização da técnica de validação de sentimento de forma válida. Está de parabéns, é isso mesmo. E se fosse com a mãe? Se fosse com a mãe, você poderia dizer para ela também, aspas, olha, eu posso compreender, eu posso entender o seu sentimento. Eu percebo que a senhora tem sim a intenção de que os filhos convivam com o pai, mas a senhora está sem alternativa no que diz respeito à possibilidade de envolver os seus filhos em outras atividades, enquanto a senhora está se sentindo solitária nas lides domésticas, com o seu trabalho, né, no caso, fora do lar. É muito complexo a senhora não ter condição financeira para ter alguém para somar, e ao mesmo tempo, de repente, quando a senhora chega em casa, ter que interpelar os filhos com um nível, né, no caso aí, de radicalismo maior, isso deve deixar a senhora um pouco confusa e insegura. Posso compreender a senhora, mas sei que a senhora se preocupa com o futuro deles e deseja sim, né, que eles tenham aí, no caso, uma rotina, né, que eles tenham aí, na verdade, uma formação de caráter válida. Eu sei que a senhora está preocupada com isso também, tá? Nós podemos compreendê-la, fecha aspas. A senhora fez, no caso, vocês fizeram aí uma validação de sentimentos. Você não tem dimensão como isso transforma o coração das pessoas e abre a alma delas para um acordo, para uma solução do conflito, porque elas percebem que elas não estão ali diante de estranhos, elas estão ali diante de pessoas que estão se importando com a sua dor. E isso vai certamente ampliar o horizonte de uma mediação válida, de uma pacificação social e de um compromisso, né? No caso, com a sociedade nossa que está tão carente, né? No caso, então, de pontes. Porque nós temos que buscar, por meio da mediação, sermos pontes e não muralhas. Um grande abraço. Nós vamos passar agora para um quarto momento, que é exatamente a revisão e a solução de questões. E aguardarei, além dessas soluções de questões que nós faremos agora, tá? E da postagem de um simulado preparatório para a nossa avaliação, aguardarei também o encaminhamento das suas dúvidas. Nós vamos encaminhar para representantes de turma que estarão nos enviando para que nós possamos ter aí uma equação, uma organização melhor, tá certo? Contem comigo, um grande abraço e muito obrigada. Vamos à solução de questões.